Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. Eu espero que essa breve reflexão possa realmente entrar no seu coração e que Deus possa falar com você. Deus ministrou algo na minha vida que foi uma palavra para os casais, né? Hoje, estou gravando esse vídeo, hoje é domingo, nós acabamos de chegar do culto, hoje é dia 12 de junho. Vocês provavelmente vão ver esse vídeo na semana, na terça-feira. E ontem, sábado, nós estivemos com alguns casais ali da nossa comunidade e Deus trouxe essa palavra para a vida deles. E eu creio que é algo que nós podemos aplicar nas nossas vidas, sendo você solteiro, casado, independente do momento que você está na sua vida, eu creio completamente de que é uma palavra que Deus pode transformar algo dentro de você, como transformou na minha vida e como tem transformado nas nossas famílias. Tá lá em Neemias, capítulo 13, que fala assim. Capítulo 13, eu vou ler a partir do versículo 25. Só contextualizando para vocês, né? É uma passagem depois que Neemias fez toda a reconstrução do muro, depois ele fez uma viagem e aí ele voltou. Quando ele volta para Judá, ele encontra o povo vivendo de forma totalmente distante de Deus, sem adorar ao Senhor, sem reconhecer ao Senhor. E aí ele fica assim revoltado. E nessa revolta, ele fala assim no versículo 25. Ele encontra lá, né, o povo de Deus falando línguas de outros povos, né? E aí no versículo 25 ele fala assim: Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Fiz juramento, fiz que jurassem em nome de Deus e lhes disse: Não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles. Deles aqui era um povo que não era o povo de Deus. Nem haja casamento das filhas deles com seus filhos ou com vocês. Não foi por causa de casamentos como esses que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre as muitas nações não havia rei algum como ele. Ele era amado por seu Deus. E Deus o fez rei sobre todo Israel. Mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Versículo 27. Como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer essa terrível maldade e serem infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Então tinha uma palavra para aquele povo que eles não deveriam se casar com mulheres que não fossem do povo de Deus. Esse era o contexto de obediência àquele povo. Eles tinham vivenciado algumas experiências com Deus e Neemias antes de ir tinha lido a lei, ele tinha falado para eles o que eles deveriam fazer. Quando ele volta dessa viagem, ele fica assim, maluco, ele fica atordoado, ele não acredita que o povo tinha se dado ao casamento com as mulheres estrangeiras, porque aí os filhos já não estavam falando mais a língua daquele povo, né, que é a língua de Judá, já estavam falando já a língua estranha do povo que não era o povo de Deus, e aquilo causa tamanha revolta em Neemias, que ele bate no literal, ele bate em alguns deles, ele arranca os cabelos, porque tamanha era ele estava tão inconformado que aquilo gerou nele uma revolta. E aí ele faz o povo jurar que eles não vão mais fazer isso. E aí ele fala, né, sobre a questão de como vocês podem cometer essa terrível maldade, sendo infiéis e casando-se com mulheres estrangeiras. E é isso que eu quero trazer para vocês. Eu não quero pegar o contexto daquela época, porque, óbvio, a gente está falando de uma outra época, a gente está falando de um outro momento da história, mas eu quero trazer o estrangeiro. O que é o estrangeiro, né? Foi isso que nós compartilhamos ali com os casais. O estrangeiro é quem não pertence àquele lugar.
O estrangeiro, ele tá ali, mas ele não é daquele lugar, né? É como se fosse um cidadão que vem aqui para o país, por exemplo, o Brasil, e a gente sabe que ele não pertence ao Brasil, né? Ele tá ali como um estrangeiro, veio fazer uma visita, ou tá ali, enfim. Então, esse é o estrangeiro. Esse povo, aquele povo, naquela época, casou com mulheres estrangeiras e deixou que eles fossem corrompidos, deixando de adorar e desobedecendo a Deus. E é exatamente o que a gente faz nos nossos dias de hoje. Só que nos dias de hoje, não é só o casamento, a questão do casamento, com quem você casa. A questão principal hoje do estrangeiro na nossa vida é quem ou que a gente deixa entrar, que rouba ou nos afasta da presença ou de obedecer ao nosso Deus. O que eu deixo entrar na minha vida? O que eu deixo ser contínuo na minha vida, que ele começa a habitar na minha vida como um estrangeiro, me tirando da presença de Deus? O que tem sido estrangeiro na sua vida? E o estrangeiro aqui não necessariamente precisa ser uma pessoa. Sim, é bem verdade que às vezes a gente deixa pessoas entrar na nossa vida que nos afastam da presença de Deus. Às vezes a gente deixa pessoas entrarem na nossa vida que nos levam para um outro caminho. Mas eu não quero falar só de pessoas, eu quero falar das nossas situações do nosso dia a dia, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, daquilo que a gente pensa muitas vezes, de coisas que a gente faz, fala, do nosso comportamento. Será que quando eu sou orgulhoso, orgulhosa, será que o orgulho não passa a ser um estrangeiro na minha vida com Deus, me impedindo de buscar a Deus? Porque o orgulho não pode, ele não pertence, ele não faz parte da minha vida com Deus. Será que quando, por exemplo, eu deixo de amar o próximo, será que essa falta de amor ela não vem um estrangeiro na minha vida com Deus, me impedindo de entender quem é Deus e como Deus trabalha, me fazer entender sobre o amor de Deus? Será que quando eu deixo a falta de paciência entrar na minha vida e fazer morada, essa falta de paciência não se torna um estrangeiro a ponto de eu não conseguir mais nem discernir a voz do Espírito? O que tem sido estrangeiro? Será que coisas que você pratica, como por exemplo, o tempo que você dedica às redes sociais, o tempo que você dedica a uma Netflix, o tempo que você dedica a um jogo de celular, o tempo que você dedica a um vídeo de YouTube, será que o tempo que você dedica fazendo alguma coisa que te dá prazer, que é uma coisa até boa, mas será que o tempo que você dedica àquilo não vira um estrangeiro na sua vida com Deus que acaba impedindo você de ter tempo com Deus? Que ao invés de você estar, por exemplo, lendo a Bíblia, orando, buscando ao Senhor, ouvindo louvores e louvando ao Senhor, será que esse tempo que você poderia estar fazendo, você não está de repente em um WhatsApp? Será que você não está de repente vendo um vídeo no YouTube? A gente precisa entender, a reconhecer o que tem nos afastado da presença de Deus. E muitas vezes esse estrangeiro, né, que a gente está colocando aqui como uma referência ao que foi o estrangeiro, aquelas mulheres estrangeiras na vida daqueles homens, afastaram. E Neemias ficou tão revoltado que ele bateu na cara de alguns, ele arrancou o cabelo de outros, de tamanha revolta dele. É assim que nós temos que nos sentir revoltados quando a gente perceber que algo, alguém, coisas, situações tem levado a gente longe de Deus. Precisa haver dentro de mim uma revolta, precisa haver dentro de mim uma maneira de expulsar isso, de tirar isso, de eu me sentir realmente tão suja, de eu me sentir tão longe de Deus, de eu me arrepender a ponto de eu fazer todo dia um novo juramento, uma nova aliança com Deus. E Senhor, eu não quero deixar e eu não vou deixar esse estrangeiro da falta de amor, da falta de perdão, do orgulho, da maldade, da raiva, da impaciência, da televisão, da internet, do casamento, nos tirar ou me tirar da presença do Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, que o Senhor seja sempre presente, que o Senhor seja o único, o centro da minha vida. E toda vez que você perceber que algo, seja seu trabalho, seja seu estudo, seja
situações, inclusive dentro da igreja, ministérios, sua família, seu marido, seus filhos, sua esposa, seus amigos. Tudo que tirar você da presença de Deus, você deve considerar um estrangeiro. Você deve falar: opa, aqui não é o seu lugar. Você está ocupando um lugar que não é seu, você está ocupando tamanho lugar dentro da minha mente, do meu coração, do meu comportamento, das minhas atitudes, que você não deve ficar mais aqui. Você deve ter tamanha repulsa a ponto de arrancar isso de dentro de você, arrancar isso de quem você tem sido. E começar a falar: Deus, eu quero estar aonde o Senhor quer, eu quero fazer o que o Senhor quer, eu quero sentir aquilo que o Senhor tem para mim. E aí a presença do Senhor vem e habita. E aí a presença do Senhor vem e revigora. E aí Neemias, ele fala por várias vezes, né? Nesse capítulo 13, ele repete o refrão, que é para que o Senhor lembre dele. Ele fala assim: lembra-te de mim também por isso, ó meu Deus, e tem misericórdia de mim conforme o teu grande amor. Ele está dizendo assim: Senhor, lembra disso que eu fiz por amor ao Senhor. Então, quando você tomar essas atitudes de expulsar todo o estrangeiro da sua vida, tudo aquilo que te afasta do Senhor, você pede: Senhor, lembra de mim, porque eu fiz isso por amor ao teu nome, porque a tua misericórdia é grande. Então, Senhor, lembra de mim e age com misericórdia, porque nós o tempo todo somos sujeitos a deixar estrangeiros entrar no nosso relacionamento e nos dividir, nos afastar de Deus. A gente é sujeito, a gente é tentado a isso e muitas vezes nós caímos nisso. Muitas vezes nós pecamos nisso. Então, quando nós reconhecermos que estamos em pecado nisso, a gente faz o arrependimento e pede: Senhor, lembra-te de mim, me dá o teu perdão, renova-me, Senhor, para que eu possa viver aquilo que o Senhor tem para mim hoje e todos os dias da minha vida. O Senhor é bom, Ele é maravilhoso e Ele quer trazer esse renovo. Ele quer ser o primeiro na sua vida. Então nós precisamos fazer isso com Deus, sermos fiéis ao Senhor, cumprir aquilo, os nossos votos, aquilo que a gente tem dito para Ele e fazer com que Deus realmente seja único e presente em nós, para a glória dele. Amém, queridos? Então, essa era a reflexão rápida que eu queria deixar para você sobre algo que Deus trouxe ali para os casais, mas que eu creio completamente que Deus, ele pode e quer fazer e falar aos nossos corações em todas as áreas das nossas vidas, tá bom? Deus abençoe vocês, eu espero que vocês tenham sido edificados, que você possa refletir sobre isso e orar a Deus pedindo para que Ele te mostre quem são, ou o que é, ou o que tem sido estrangeiro na sua vida, tá bom? Deus abençoe e fique na paz. Um beijo.